Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre uma prática bastante comum na era vitoriana, as fotos pós-morte. Essas fotos eram tiradas de pessoas falecidas, geralmente pouco tempo após a morte, e era utilizada como forma de recordação dos entes queridos pelo sobrevivente. Então vamos entender um pouco mais sobre essa prática, seus significados e importância na sociedade vitoriana. A Era Vitoriana foi um período histórico marcado pelo reinado da Rainha Vitória, de 1837 a 1901. Durante esse período, a sociedade vitoriana era muito diferente da atual, com taxas de mortalidade infantil altas e crenças religiosas fortes. A morte era vista como algo comum e aceitável na vida, e as pessoas eram ensinadas a se preparar para ela desde cedo. Além disso, as crenças religiosas da época enfatizavam a importância de se lembrar dos entes queridos falecidos e manter sua memória viva. Com o avanço da fotografia, as pessoas começaram a tirar fotos de seus entes queridos falecidos como forma de recordação. Essas fotos eram geralmente tiradas em estúdios fotográficos especializados, onde os corpos eram preparados e vestidos para parecerem vivos. As técnicas de fotografia na época eram bastante limitadas, então essas fotos geralmente eram sombrias e pouco detalhadas. A prática de tirar fotos pós-morte era comum entre todas as classes sociais, e essas fotos eram valiosas recordações para as famílias. As fotos pós-morte eram muito importantes para as famílias vitorianas, pois representavam a última lembrança visual dos entes queridos falecidos. Elas eram geralmente colocadas em lugares de destaque na casa, como salas de estar ou quartos, e eram frequentemente mostradas a visitas. Além disso, essas fotos eram utilizadas como forma de consolo para as pessoas que estavam lidando com a perda de um ente querido. Ajudava também a manter a memória do falecido viva e presente no dia a dia. Ao longo do século XIX e no início do século XX, as crenças e práticas em relação à morte foram mudando. Com o avanço da medicina e o aumento da expectativa de vida, a morte passou a ser vista como algo menos comum e mais temida. Além disso, as crenças religiosas foram perdendo força e a sociedade passou a se concentrar mais na vida do que na morte. Como resultado, a prática de tirar fotos pós-morte foi diminuindo e gradualmente ficando obsoleta. Outra razão para a diminuição da popularidade da foto pós-morte foi o avanço das técnicas de fotografia. Com a evolução da tecnologia, as fotos passaram a ser mais naturais e detalhadas, e a fotografia pós-morte passou a ser vista como pouco natural e um pouco sinistra. E para concluir, as fotos pós-morte na era vitoriana eram uma forma de homenagear os entes queridos falecidos e preservar suas memórias. Elas eram tesouros valiosos para as famílias e eram cuidadosamente guardadas como recordações preciosas. Embora a prática de tirar fotos pós-morte tenha diminuído com o passar do tempo, elas continuam sendo um importante testemunho da forma como a sociedade vitoriana lidava com a morte e um importante registro histórico. Ainda hoje, essas fotos nos emocionam e nos fazem refletir sobre a brevidade da vida e a importância de preservar as memórias dos entes queridos que já se foram.